Como lidar com o traço de caráter masoquista? Você é um masoquista? Conhece algum masoquista? Esse é o tema de hoje. Eu sou Eli, sou psicanalista, trabalho com desenvolvimento humano e nós vamos conversar sobre o traço de caráter de formação masoquista. Lembrando que não é de formação clínica e nem patológica, não é um diagnóstico, mas é um traço de formação que eu tenho, você tem e todos nós temos. Se você veio de um útero, provavelmente você tem também. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir para você, não se esqueça de se inscrever nesse canal. É rapidinho, é só dar um clique, ativou o sininho e pronto, já está inscrito. Dê o seu like e compartilhe à vontade. Traço de caráter masoquista. Eli, será que eu tenho esse tal do masoquista? Será que eu sou o masoquista? Com certeza você tem. Não tem nada a ver com aquele masoquista que gosta de sofrer, que gosta de apanhar. Nada a ver com isso, tá, gente? Aqui o papo é outro. Nós conversamos sobre os traços de formação e muitos deles, de todos eles, o traço de caráter masoquista aparece sempre com frequência nos gráficos distribuídos, e ele tem uma maneira muito peculiar de se comportar na vida humana, principalmente para quem já é mais esclarecido com o autoconhecimento, vai entender alguns comportamentos que se repetem na sua vida e por que eles se repetem. Isso faz parte aqui do nosso contexto. Temos outros temas aqui que você também pode ficar muito à vontade. Você, quando eu digo, estou falando com o profissional do desenvolvimento humano. Você que é psicólogo, você que é terapeuta, você que é psicanalista também, todos nós temos muitos assuntos diários para tratar nos nossos atendimentos. Então, é importante essa identificação de quem é que está na sua frente, aquele comportamento humano, por que ele aparece, por que ele se identifica e como é que ele quer sobreviver. Hoje, quando nós estamos tratando sobre o traço de caráter masoquista, algumas pessoas que já sabem que tem, que já passaram pelos atendimentos, muitas delas às vezes ficam desanimadas e falam assim: puxa, eu não queria ter esse traço é muito ruim. E não é verdade. Nenhum traço de formação dos caracteres ele tem conotações ruins. Pelo contrário, todos têm recursos incríveis, cada um dentro da sua funcionalidade. Por quê? Cada um também vai ter a sua dor específica. E dentro dessas dores, nós precisamos tratar para que cada traço se desenvolva da melhor forma e atue para sobreviver nesse mundo em seus melhores recursos. Então é você sair de um estado de dor para um estado de recurso. A gente faz isso nos atendimentos, na terapia, e você vai se identificando aí. Mas a pergunta que não quer calar de hoje é essa: como lidar com um traço de caráter masoquista? As dicas de hoje fica para você que é profissional, que identifica as pessoas que têm esse traço. É para você que tem uma predominância também nos traços de caráter masoquista, mas é também para aquelas pessoas que convivem com eles. Então, tanto um quanto o outro vai te dar uma clareza em se comportar diante deles, ou se você é um deles, para que você também tenha recursos no seu sistema neural e você consiga ter mais qualidade de vida, ter mais disposição e vida diante das questões e situações que aparecem para você. A assertividade numa tomada de decisão, ela faz toda, mas toda a diferença na sua vida. Quando você sabe exatamente o que fazer diante daquela situação. Porque você se conhece. E esse autoconhecimento
faz com que a sua assertividade, mesmo que você não saiba o que vai acontecer, você está tomando a decisão certa, porque você agora tem o poder do conhecimento do seu funcionamento. É por isso que eu estou sempre desafiando os profissionais do desenvolvimento humano a conhecerem essa ferramenta. Porque diante dos atendimentos a gente encontra muitas pessoas de vários tipos e elas têm uma maneira peculiar de funcionar. E geralmente o traço de caráter masoquista aparece ali sutilmente ou com grande expressividade. E é aí que nós precisamos identificar para criar ações e essa pessoa saia do estado de dor para um estado de recurso. Então vamos lá, como lidar com o traço de caráter masoquista, sendo um ou não, tratando com um ou pelo menos identificando. Nós temos algumas dicas que são, pode-se dizer, dicas universais dentro desse traço. Por quê? Não existe a pessoa que é 100% um traço. Todos nós temos todos os traços de caráter distribuídos. Então, cada um vai ter uma peculiaridade em distribuições de ações para que tudo se encaixe harmoniosamente. Mas eu vou dar uma atenção e canalizar muito mais em um traço, claro, que nós estamos falando, que é o traço de caráter masoquista. Beleza? Vamos lá. As pessoas que têm a predominância nesse traço, nós estamos falando de um perfil de pessoas que sentem muito. Elas são do mundo do sentir. Elas não são do mundo racional. Elas não têm tanta racionalidade na tomada de decisões. Não significa que elas não pensam tanto, que elas não conseguem ter a cabeça no lugar. Não tem nada a ver com isso. São. A única diferença é que elas agem mais pela emoção do que pela própria razão diante dos fatos, diante das circunstâncias. Porque as pessoas que são mais emotivas, elas têm uma inclinação para a sensibilidade, para o desejo, para o coração, para ser mais humanitária, e isso é importante, muito importante na vida de todos nós. Mas o equilíbrio disso é que é a grande idealizadora para que todos nós sejamos um adulto saudável, sejamos uma pessoa melhor. Então, essa identificação de saber que o traço de caráter masoquista é muito mais sensível, são pessoas que gostam de repetir o processo porque elas se sentem mais seguras em tudo que elas vão fazer. E quando elas perdem essa segurança, quando elas não têm, e quando elas têm o medo de se expor, de colocar, elas estão exatamente fugindo de algo que elas não querem sentir desde a infância, que é a dor existencial da humilhação. Elas não querem sentir essa dor, então eu me comporto no mundo de outra forma, eu vou diante de mim fugir dessa dor, para que a humilhação não bata a minha porta. Então esse caminho de lidar é importante para você profissional, para você que trabalha com atendimentos, para você que faz terapia ou para você que está no universo do autoconhecimento. Algumas dicas nesse vídeo vai ser valiosíssimas para que você compreenda um masoquista e talvez se identifique como como eu já estou dizendo aqui, e você possa ter mais qualidade de vida diante dessas dicas. Primeira dica: deixar claro para as pessoas que você tem um ritmo de funcionar, que você pode perceber as coisas mais lentamente. Isso se tratando se você se você tem essa predominância nesse traço de caráter masoquista. Não é aquele masoquista que mata todo mundo. Eu gosto de ressaltar isso sempre no início do vídeo, no meio, no final, para que isso fique bem claro. Mesmo você que está chegando agora, você vai compreender. Então, deixar claro que você gosta
que você tem um jeito e um ritmo de funcionar para as pessoas que convivem com você, é uma excelente estratégia e para a sua sobrevivência no seu traço de caráter. Porque as pessoas vão começar a entender que você gosta de fazer as coisas com mais calma, você não tem tanta pressa de fazer, como muitas pessoas gostam de fazer as coisas muito aceleradas. Então, deixe claro para elas que você tem um ritmo de funcionar e esse ritmo faz parte do seu funcionamento. Esse ritmo que é mais lento, é metódico, você tem um passo a passo antes de começar qualquer tarefa, você gosta primeiro de antecipar algumas coisas. Então, essa metodologia faz parte desse traço de funcionamento na sua mente ou na mente de quem você conhece que tem esse tipo de comportamento. Então, deixar para as pessoas que você tem um ritmo mais lento, mais metódico, é muito importante. Por quê? Primeiro você vai se certificar que elas estão compreendendo e também vai ficar muito mais tranquilo diante do ambiente. As pessoas que são assim, elas gostam muito mais de fazer as coisas com perfeccionismo e elas fazem lentamente, porque enquanto não ficar perfeito, elas não terminam de fazer. É normal, faz parte do seu funcionamento, pode fazer parte, lógico, do seu funcionamento ou não, pode fazer parte de alguém que você conheça, teu marido, tua mulher, tua esposa, teu amigo, seu chefe, enfim, pessoas que têm comportamento humano, ok? Uma outra dica dos masoquistas, eles têm muita força, eles são capazes de suportar muitas coisas que outras pessoas não são. Então, deixar claro nas situações que essa força pode ser usada para os seus sonhos é muito bom, porque essas pessoas, elas gostam muito de gastar energia com problemas que não são dela. Elas gastam com o problema do vizinho, da mãe, do pai, do avô, do irmão, do tio, de todo mundo e deixa sempre as prioridades que deveria ser cuidado para o final e não cuida das suas questões. Então, essa força que o masoquista tem e esse traço tem, precisa ser canalizado nos sonhos. Faça sonhos, tenha projetos, vai atrás do seu sonho. Eu costumo dizer que quem não vai atrás do sonho não constrói história nenhuma, não escreve história nenhuma. Pelo contrário, vai escrever história de outras pessoas. Só conseguimos escrever uma história quando vamos atrás do nosso sonho. Então, se você é um masoquista ou tem essa predominância no seu traço, essa é uma super dica também. Ou, se você conhece alguém que tem as predominâncias nesse traço, essa também é uma excelente dica. Outra dica importante é escolher bem quais as situações que merecem um planejamento. Pensa bem, um planejamento diante das circunstâncias, diante das situações que acontecem na sua vida, vai exigir tempo, vai exigir dinheiro, desgaste, vai exigir muita coisa de você. E uma energia muito incrível que essas pessoas têm, que o masoquista ele tem bastante energia, bastante disposição, é muito forte, suporta muita coisa, ele pode pegar tudo isso para canalizar nos seus sonhos e não ficar pegando toda essa força, toda essa resiliência para usar em outras atividades, ou com outras pessoas, ou com o vizinho, ou com a mãe, com o pai, seja lá com quem. Então, essa resiliência é importante para carregar os seus sonhos e não ficar carregando lixos emocionais de outras pessoas e de problemas que não são seus ou não são do seu paciente, do seu amigo, da sua mulher, do seu esposo, sei lá, enfim, já entenderam, né? Ok, uma outra dica também é sempre nas situações que estão cada vez mais tensas,
diante do masoquista, ele sofre muito, porque ele recebe tudo muito intenso. Ele é do mundo do sentir, então automaticamente ele sente muito. Quando isso acontecer, escolha situações e atividades que merecem um planejamento. Planejamento, isso é muito bom. Fazer uma lista do que vale a pena e do que não vale a pena. Eu costumo sempre dizer que quando a gente começa a colocar no papel ou escrever mesmo em algum lugar, num dispositivo que seja, aquilo que realmente vale a pena eu gastar a minha energia e o grandão, assim, o que não vale a pena, isso traz uma clareza muito grande na hora de funcionar melhor, porque esse caminho faz com que esse trajeto de ações nos leve ou leve o traço de caráter masoquista para um estado de recurso, saindo daquele ambiente desfavorável para um ambiente muito, muito melhor. Então, tenha isso em mente para falar para um masoquista, ou se você também é um, ou tem alguma predominância nesse traço, para que você possa ter essa resiliência, gastar energia no que vale a pena. É importante ressaltar essas situações. O mais importante de todos, que eu sempre falo quando eu vou dar uma entrevista, ou quando eu vou fazer um podcast, sei lá, que eu vou gravar alguma coisa, ou até mesmo nos atendimentos, porque eu faço atendimento diário com as pessoas, faço terapia, as mentorias, as supervisões, e aí você encontra algumas pessoas com certa inclinação no masoquista ou com uma porcentagem que identifique ali, e isso aqui sempre cai, que é o tal do dizer não. Pessoas com dificuldades em dizer não. Esse é um traço de caráter que tem muita dificuldade, eles não conseguem dizer. Eles ficam sempre nessa preocupação, ai meu Deus, é melhor eu fazer, porque o que o outro vai pensar, o que ela vai dizer, eu sempre fiz e eu agora não posso deixar de fazer, porque é minha mãe, é o meu pai, é um não sei quem, é o meu marido, é minha mulher, é meu filho, então é melhor eu fazer. Enfim, você coloca esse pacote e o não, ele sempre fica travado. Ele não aparece, ele não entra em cena. E precisa colocar mais em cena a palavra não. Dizer com todas as letras, olha, eu sempre fiz, mas não vou fazer mais. Eu sei que eu errei enquanto eu fazia, mas agora eu não faço mais. Eu não quero mais fazer, eu não vou mais nesse lugar, eu não estou afim, eu não quero ir, eu não quero comer. Esse tipo de não, você vai sinalizar um exercício de dizer não sem ficar com aquela preocupação de ai, será que eu estou fazendo mal? Será que eu vou deixar o outro preocupado? Será que ela vai ficar triste comigo porque eu falei que não? Não se sinta dessa forma. Traços de caráter masoquista têm mesmo essa dificuldade em dizer não, porque é do mundo do sentir. Então, eles estão sempre se importando com aquela inclinação de cuidar do outro. Eu já disse em outros conteúdos aqui que o cuidador, ele tem o par perfeito, que é o coitadinho. E eles se encontram e se dão sempre muito bem. Porque o coitadinho precisa de um cuidador. E o cuidador adora cuidar de um coitadinho. Então, é o par perfeito. Cuidador e coitadinho, eles se atraem entre si. Mas é importante que o não seja estabelecido. É o mais importante do assunto de hoje aqui, né? Nem do coitadinho, do cuidador e coitadinho. É do traço de caráter masoquista que precisa dizer não. Para que esse caminho de ações saia de um estado de dor para um estado de recurso. Beleza? Última dica, tanto importante, ter o seu momento de descanso e respeitar isso. Aquele momento que o traço de caráter masoquista às vezes não se preocupa, ele não se coloca na frente, ele não tem a questão da prioridade. O que ele faz?
Ah, depois eu cuido de mim, depois eu resolvo isso pra mim, depois. Vamos agora resolver o problema desse filho. Vamos agora resolver o problema dessa mãe. Vamos resolver o problema do meu pai. Vamos resolver o problema do meu marido. Vamos resolver primeiro o problema da minha mulher. São pessoas que estão sempre querendo resolver os problemas de outros. E cabe dizer aqui, gente, que esse traço de comportamento, ele tem alguma inclinação naquela questão que nós já tratamos aqui de querer cuidar o tempo todo. E isso é uma doença que pode se agravar para uma dependência emocional de pessoas que já morreram, pessoas que não estão mais entre nós, mas você ou seu cliente, ou seu paciente, ou seu marido, ou sei lá quem você conheça que tem esse comportamento, vai se identificar em, não, vamos manter assim, porque papai gostava disso, mamãe gostava disso, vovó gostava disso, seu filho gostava. Fica uma dependência e uma inclinação de que precisa sempre resolver o problema de outro que nem mais existe, que não está mais aqui. Então, muito cuidado, porque é uma ponta de abismo que, quando você cai com esse comportamento de cuidar o tempo inteiro, beira a dependência emocional e faz com que o descanso fique sempre para trás. Não, eu não tenho tempo para tirar férias, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para descansar. Muito pelo contrário, eu preciso arrumar tempo para ser ainda voluntário e fazer de graça e ajudar mais as pessoas. Então, esse cuidado de colocar todas essas dicas como ações, entendendo que é um caminho que vai tirar o masoquista do estado de dor para o estado de recurso. Eu não sei se você que está me ouvindo isso é um masoquista, eu não sei se você conhece alguém assim. A questão é que, se você for, faça essas ações prioritariamente, se você se identificou com o comportamento, ou se você é um profissional do desenvolvimento humano que trabalha também nos atendimentos e identifica pessoas que têm esse perfil, diga para elas essas ações. Olha, procure dizer mais não, procure descansar, procure deixar claro o seu ritmo, procure gastar o seu tempo e energia com você. Faça uma lista do que vale a pena e o que não vale. A sua resiliência precisa ser gastada em você, com prioridade em você, e não priorizar o outro, ou a outra, ou o vizinho, ou a vizinha. Então, todo esse contexto vai fazer com que o masoquista tenha essa compreensão de que é o que eu preciso fazer para ter mais qualidade de vida. É o que eu preciso fazer para poder lidar com o traço de caráter masoquista. Esse é o tema de hoje, em como lidar. Então, tudo isso é uma espécie de pacote predominante. Por quê? Nem todo mundo tem o traço de caráter masoquista e nem todo mundo é 100%. Aliás, não existe o 100% masoquista. Mas ele vai ter pontuações que vai fazer com que algumas inclinações ele realmente vai ter, mesmo tendo predominâncias em outros traços. Mesmo ele sendo mais oral ou mais rígido, ele vai ter essa inclinação e vai fazer com que esses comportamentos aprisionem. Eu também costumo dizer sempre nesses conteúdos que não adianta você ter liberdade de escolha se as suas escolhas te aprisionam. Você precisa ter tomadas de decisões e escolhas que te levem à prioridade, que te levem, que tirem você do final da fila para o início da fila. É você priorizar o que você tem, o que você quer gastar com o seu tempo, com a sua vida, para que você possa realmente ajudar as pessoas. Eu estou cansado de ver pessoas com bastante predominância nesse traço dizendo que quer salvar o mundo. Elas querem salvar todo mundo, mas elas não conseguem
nem elas mesmas, elas não se dão conta, elas não resolvem sua vida financeira, elas não resolvem seus problemas no casamento, ela não resolve o problema com a mãe, não resolve o problema com o pai, não resolve o problema com o irmão, não resolve com o vizinho, nem com o chefe, nem com ninguém. Mas ela acredita mesmo que pode mudar o mundo. Não vai, não vai, porque esse estado de dor cria uma dependência e isso é muito ruim para a saúde mental, porque dependência emocional é uma doença, faz com que as pessoas adoeçam, faz com que as pessoas que estão em volta dela também ficam adoecidas e nós precisamos dessa compreensão. Então isso aqui é gratuito, é para você que está aí, que tem uma predominância nesses traços ou que conhece alguém que seja assim, ou também talvez esteja atendendo algum paciente ou cliente que tenha o traço de caráter masoquista. Lembrando, para encerrar, não é o masoquista que gosta de sofrer e que gosta de apanhar, porque não é um traço de caráter clínico, ok? Então todas as dicas estão aí, não deixe de dar um like, ativar o sininho e compartilhar o máximo possível. Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Aproveite os conteúdos, é um prazer poder contribuir com os meus amigos de profissão, principalmente, que estão todos os dias atendendo pessoas, ajudando pessoas como amor e vocação. Isso é maravilhoso quando nós fazemos diante das pessoas que precisam de ajuda e nós fazemos como vocação para que elas compreendam que um estado de dor é uma escolha, mas também o estado de recurso é uma escolha sim. Então escolha sair da sua dor, vá para o estado de recurso, ajude as pessoas que têm esse tipo de comportamento a saírem das suas dores e ir para os seus recursos com essas dicas valiosíssimas que eu deixei hoje aqui para você. Se você perdeu alguma, volte no início, anote tudinho e vai ser um prazer te ajudar. Vai ser um prazer ter vocês aqui como amigos. Obrigado, você que é profissional também, você que é amante do autoconhecimento. Nos vemos nos próximos conteúdos. Valeu, tchau!